O que é destaque nesta terça-feira? A Amazonina é diplomada e anuncia parte de seu secretariado. O vice Bosco Saraiva vai comandar a segurança pública e Alfredo Paes volta para a Secretaria de Fazenda. Davi Almeida afirma que vai entregar o estado com quase R$500 bilhão de superávit. Balanço da segurança apresenta queda nos principais índices de criminalidade. Modelo japonês de polícia comunitária será implantado no Brasil. Ministro de Minas e Energia prevê que Petrobras será privatizada. Relator apresenta na Câmara nova proposta para financiamento de campanha. Dodge dá parecer favorável à candidatura avulsa sem partido. Caso Odebrecht provoca prisão preventiva do vice-presidente do Equador. O terror de Las Vegas que matou 59 pessoas. Polícia acha 42 armas em quarto de hotel e na casa de atirador que era um homem rico e que gostava de cassinos. Ataque que deixou ainda mais de 500 feridos é o maior da história dos Estados Unidos. Ponte Preta vence o Flamengo e sai da zona de rebaixamento. Depois de vários dias internado, morre garoto venezuelano de 8 anos que se afogou em Balneário, no Tarumã. É o Jornal da Manhã que está começando. 5h48 minutos. Previsão do tempo. O Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais diz que é de 20% a probabilidade de chuva e que a temperatura máxima será de 37 graus, assim como ontem. O Clima Tempo faz outra previsão. Diz que a probabilidade de chover é de 80%, com precipitação pluviométrica de 13 milímetros, com temperatura mais baixa, 34 graus na máxima. 26 graus no momento, aqui no sítio histórico da cidade, com 79% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 4 km/h de velocidade. Hoje é terça-feira, 3 de outubro. Dia de Santa Maria Josefa Rossello. Comemoramos o Dia Mundial do Dentista e o Dia da Unificação da Alemanha. Chegamos aos 276 dias do ano e faltam 89 para terminar 2017. Entre sábado e domingo, o Rio Negro baixou mais 23 centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem em 17 metros e 75 centímetros. Essa leitura será atualizada daqui a pouco. Com boa visibilidade, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes opera sem restrições para pousos e decolagens. Registros da história. 1906, sinal de socorro se torna SOS em Berlim por imposição do Congresso. 1930, Getúlio Vargas, Góes Monteiro e Oswaldo Aranha iniciam os preparativos para o golpe final contra a República Velha. 1931, às 11 horas, entra em vigor pela primeira vez no Brasil o horário de verão. 1950, o candidato do PTB, Getúlio Vargas, foi eleito presidente, 48% dos votos válidos. 1990, ocorre a reunificação alemã. Em 2010, era eleita Dilma Rousseff, a primeira presidente mulher da história do Brasil. Foi também a primeira presidente a sofrer um impeachment. 5h50 em Manaus. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. E o Jornal da Manhã já vai às ruas da cidade. Uma grande operação está sendo realizada nesse instante em uma área de invasão. Informação em primeira mão com Alberto Pellegrini. Muito bem. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Então, Paulo, trata-se de uma reintegração de posse nesse momento na área do bairro João Paulo. A invasão é nova, não tem nem nome ainda, não tem sequer um nome. Fica ali na área das Hortas, como todo mundo conhece ali, quem conhece aqui a área sabe do que a gente está dizendo. Fica na área das Hortas, Paulo, e uma grande quantidade de viaturas da Polícia Militar, da Polícia Civil também que estão aqui na área, o batalhão Rocan também está presente, o Canil também já está aqui no local, Paulo Guerra. A invasão tem aproximadamente 250 barracos e a reintegração de posse deve começar dentro de instantes. Pellegrini, tivemos uma noite de tranquilidade na cidade, sem mortes por violência. Tivemos, Paulo, no Instituto Médico Legal, estive agora há pouco, na permanência está o Robson e o Olavo, nós conversávamos e eles diziam para mim que tiveram uma noite tranquila no que diz respeito a necrópsias. Entretanto, 84 exames de corpo de delitos foram realizados aí durante o plantão, tanto do Robson quanto do Olavo. Um garoto venezuelano de 8 anos havia se afogado em um balneário na área do Tarumã. Ele foi levado com vida para o hospital, mas terminou morrendo, Pellegrini.
Pois é, Paulo, né? O vídeo viralizou aí no final de semana, rodou aí na mão de muitas pessoas. Infelizmente, esse garoto se afogou lá no balneário do Maia, no Tarumã, e infelizmente foi levado ao Delfim Aziz e acabou morrendo na madrugada de hoje. O garoto, o John Ângelo Meireles Torrealba, tinha 8 anos de idade, era venezuelano. Peregrino, o tempo é bom na cidade. É bom, já está claro, Paulo, sem nenhum prenúncio de chuva, pelo menos até o presente momento. Não tem nenhuma ameaça de chuva aqui para a área da Zona Leste e Zona Norte da cidade, de onde nós já passamos aí por ocasião de visitarmos o Instituto Médico Legal e estarmos nesse momento nas proximidades do pronto-socorro João Lúcio. O transporte coletivo na cidade também está sem problemas, Peregrini. Opera de maneira tranquila, Paulo Guerra. Todo dia eu tenho essa informação, eu passo na frente da União Cascavel, né, por ir no Instituto Médico Legal, eles são vizinhos, o IML e a União Cascavel. E passo lá pela frente, a Global também é vizinha aqui do pronto-socorro João Lúcio, e a gente tem alguma noção, né, dessas duas que são as duas maiores empresas que cobrem as duas maiores zonas, a União Cascavel, a Zona Norte, e a Zona Leste cobre a Global. Então a gente pode afirmar que nós temos aí o começo de manhã com o transporte coletivo dentro da normalidade. Peregrini, vamos acompanhar o desdobramento desta operação que é realizada de reintegração de posse, e daqui a pouco você volta com outras informações. Volto sim, Paulo. Daqui a pouco estamos acompanhando de perto toda essa situação. Por aqui são homens da polícia, né? Que são uns homens mascarados, o pessoal com aqueles escudos. Realmente a polícia está preparada aí. Vamos torcer para que não haja nenhum tipo de confronto, mas se houver, a gente pode afirmar, Paulo, que aqui a polícia está bem pronta para cumprir essa reintegração de posse. 5h54. O mês de setembro registrou queda em alguns dos principais índices de criminalidade no estado. Os homicídios reduziram 40% em relação a agosto. Os assaltos a ônibus 13% e pela primeira vez em 8 anos, nenhum latrocínio é registrado por um período de 30 dias. Os resultados apresentados nesta segunda-feira pela Secretaria Estadual de Segurança Pública e órgãos que compõem o Sistema de Segurança do Estado são vistos como reflexo dos investimentos feitos na área. De acordo com o secretário de Segurança Pública, Carlos Alberto, em janeiro deste ano foram registrados 81 homicídios e o aumento continuou nos meses seguintes. Somente em setembro os números reduziram quase 40% comparado com o mês anterior, agosto, que fechou com 105. Ele afirmou ainda que também foi neste mês de setembro, pela primeira vez desde 2009, ou seja, cerca de 8 anos, que nenhum latrocínio foi registrado na capital pelo período de 30 dias. O crime é um dos que mais preocupa a sociedade por conta da crueldade do roubo seguido de morte. A Prefeitura de Manaus abre oficialmente nesta quarta-feira às 9 horas no Centro de Controle de Zoonoses, na Compensa, a 38ª campanha de vacinação antirrábica, que tem como meta imunizar 226.850 animais no período de 4 de outubro a 22 de novembro. Desse total, 164.617 são cães e 62.223 gatos em toda a zona urbana. Essa etapa fecha o ciclo anual da campanha junto com as etapas rural e fluvial que ocorreram no segundo quadrimestre de 2017. A Secretaria Municipal de Saúde iniciou nesta segunda-feira uma oficina para apresentação e o lançamento da 3ª edição da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa e do Protocolo de Saúde do Idoso. O evento aconteceu no Auditório João Bosco, na Assembleia Legislativa do Estado, em parceria com o governo do Amazonas, tendo como público-alvo 80 profissionais que atuam na atenção básica de Manaus e outros 11 municípios do Baixo e Médio Amazonas. 5h56. Governador Davi Almeida entregou a alça superior da passagem de nível sobre a Avenida Margarita, no prolongamento da Avenida das Torres. A obra, segundo o governador, vai dar fluidez ao trânsito, beneficiando os bairros da zona norte da cidade. De acordo com Davi Almeida, todas as desapropriações para o andamento da obra foram concluídas, não restando pendências. Ele explicou que essa obra estava parada em função das desapropriações que foram destravadas e toda a obra agora já pode ter sua continuidade e que, sem dúvida alguma, vai ajudar na fluidez do trânsito nesta via considerada uma das mais importantes da cidade.
Diariamente transitam por aqui 300 mil pessoas. Há 4 meses atrás não existia essa passagem de nível, essa parte de cima. Então ela já está toda concluída, a parte de baixo também. Em virtude das chuvas dos últimos 15, 18 dias, não foi possível entregar o trecho todo asfaltado lá embaixo, mas já está toda a base concluída e eu acredito que aí nos próximos 15 a 20 dias essa obra, a parte de baixo, será entregue. Esse contrato é de 2012. De 2012 até maio tinham sido feitos 5 quilômetros, da M070 até a entrada da 7 de maio, no Santa Etelvina. Do Santa Etelvina, agora 7 de maio, até a Avenida S, no Galileia, a obra de infraestrutura, a obra asfalto, já está toda ela concluída, faltando somente esse trecho aqui de baixo. Portanto, estamos entregando para o público, para o trânsito, essa parte de cima de uma passagem de nível que foi feita em tempo recorde de 4 meses, né? E eu acredito que também todas as demais desapropriações desse trecho estão prontas. Essa obra estava parada em função das desapropriações. Nós destravamos todas as desapropriações, toda a obra agora já pode ter a sua continuidade e, sem dúvida alguma, isso vai ajudar na fluidez do trânsito nessa via muito importante, que eu acredito seja uma das vias mais importantes da cidade de Manaus, que vai ajudar no trânsito da nossa cidade. 5h58. Balança comercial tem superávit recorde de 53,2 bilhões de dólares em janeiro e setembro. Quem tem os detalhes é Cíntia Moreira. A balança comercial brasileira registrou um superávit recorde de 53,2 bilhões de dólares de janeiro a setembro. O valor é 47,3% maior que o registrado no mesmo período do ano passado e supera o saldo comercial de todo o ano de 2016, que foi de 47,7 bilhões de dólares. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Apenas no mês de setembro, o superávit foi de 5,178 bilhões de dólares. Este foi o melhor resultado para o mês desde o início da série histórica do governo em 1989. Segundo o secretário de Comércio Exterior do MDIC, Abrão Neto, o resultado foi impactado por exportações na ordem de 164,6 bilhões de dólares, valor 18,7% maior que o do mesmo período do ano passado. Já as importações somaram 111,3 bilhões de dólares, na mesma base de comparação, 14,4% acima do registrado no mesmo período de 2016. Para este ano, a previsão é que a balança comercial supere 60 bilhões de dólares, ultrapassando o recorde do ano passado, que foi de 47,7 bilhões de dólares. Reportagem Cíntia Moreira. Difusora FM. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h04 em Manaus. Temos informações com José Alberto Zegdeg, lá em Madacapuru. Muito bem, Paulo Guerra. O município de Anamã, no Médio Solimões, se prepara para o encerramento dos festejos de seu padroeiro São Francisco de Assis. A festa, que começou no dia 24 de setembro, termina amanhã, dia 4 de outubro, com a grande procissão, missa campal e o tradicional arraial. Conhecida pela grande quantidade de gente que todos os anos comparecem para acompanharem a programação dos festejos, Anamã deverá receber entre 10 e 20 mil pessoas, fiéis romeiros vindos de outras localidades, para pagarem suas promessas. Aos 97 anos, desde sua construção, a Igreja de São Francisco de Anamã caminha rumo ao seu centenário, cumprindo sempre o rito religioso e a tradicional visita à Sala dos Milagres, onde os romeiros costumam deixar suas oferendas. Como de costume, a festa acontece através de celebrações religiosas e quermesses com músicas de cantores locais. Este ano não será diferente. E o mais esperado são os leilões, que costumam render numerosas cifras que são destinadas às obras sociais da igreja. Para receber os milhares de visitantes, o prefeito Raimundo Chicó, através da prefeitura, está dando todo o apoio e mesmo com os minguados recursos, não mediu esforços para preparar a cidade para este grande momento. E segundo informações de sua assessoria, a rede hoteleira já está lotada. O grande número de camelôs e ambulantes já se espalham pela cidade, movimentando a economia do município. Raimundo Chicó disse que a festa de São Francisco é uma tradição em Anamã, e que, enquanto prefeito, estará dando sempre o apoio total para manter a fé dos anamaenses sempre viva. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zegdeg.
6h06 em Manaus. Davi Almeida afirma que vai entregar o estado ao seu sucessor com quase R$500 bilhão de superávit. J-Rai tem os detalhes. Após se reunir na manhã de ontem com o governador interino Davi Almeida, minutos antes da cerimônia de inauguração do trecho de 15 quilômetros de duplicação da rodovia AM-070, o prefeito Francisco Gomes, o Chico Doido, anunciou e agradeceu a aquisição de massa asfáltica para a operação Tapa Buracos em Iranduba. Não vou cansar de agradecer. Ele falou no meu pé do ouvido aqui: Chico, eu vou lhe dar um asfalto para você tampar os buracos Iranduba. Quantos carros você quer? O governador arruma menos mais 5. Tu não sabe nem pedir. Eu vou arrumar 50. Na coletiva de imprensa, Davi Almeida confirmou a doação. As 50 carradas de asfalto confirmadas? Sim. Nós vamos ainda fazer essa doação para a prefeitura para fazer um tapa-buraco na sede do município. O governador interino destacou outros investimentos feitos em Iranduba nos últimos 5 meses. Além dessa rodovia, nós temos aqui o ramal do Janauari, o ramal do 1 lá no Açutuba, e sem dúvida alguma Iranduba foi contemplado, as cirurgias no hospital de Iranduba, quase 600 cirurgias feitas em aproximadamente 4 meses. Ainda sobre a solenidade de ontem no quilômetro 21 da rodovia AM-070, que foi aberta pelo coral do Ministério Vozes da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Iranduba, o governador interino Davi Almeida afirmou em seu discurso de mais de 20 minutos que a receita tributária do estado bateu todos os recordes este ano. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, de 2017, de acordo com Davi Almeida, foi o maior da história do Amazonas, mesmo com o país em crise. Disse ainda que recebeu o estado em maio deste ano com 694 milhões de reais de déficit e vai entregar ao seu sucessor, Amazonino Mendes, cujo nome não foi citado pelo governador interino, com um superávit de 463 milhões de reais. Davi Almeida convocou uma coletiva de imprensa para amanhã de hoje na sede de governo, ocasião em que ele irá detalhar os números da economia do estado. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J-Rai. 6h09 em Manaus. Moradores de Taquatiara estão reclamando do aumento abusivo do IPTU por parte da prefeitura. Em muitos casos, comparando com o valor pago no ano passado, o imposto chegou a triplicar. Esse aumento considerado abusivo precisa ser esclarecido pela prefeitura, e o Jornal da Manhã dá ao prefeito petista Antônio Peixoto a oportunidade de explicar os parâmetros usados para este reajuste. O Banco de Olhos do Amazonas zerou a fila de espera de pacientes que aguardavam por um transplante de córneas e, além disso, o Amazonas vem ajudando a outros estados com envio de córneas que sobram, socorrendo assim os pacientes que aguardam durante muito tempo por um transplante nas filas em todo o país. Hoje, cerca de 10 mil pessoas no Brasil aguardam por um transplante de córnea, e no Amazonas o Banco de Olhos, que é vinculado à Secretaria de Estado de Saúde e ao Ministério da Saúde, já atendeu a mais de 1.900 pessoas com transplantes de córneas e recebeu cerca de 3 mil córneas doadas. O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, conselheiro Eri Moutinho Júnior, dará coletiva à imprensa hoje às 11h30 na sala de reuniões da presidência. Acompanhado da chefia da Diretoria de Tecnologia da Informação, técnicos do PRODAN e integrantes da Polícia Civil, o conselheiro presidente vai esclarecer a respeito da pane acontecida no sistema de julgamentos eletrônicos da Corte de Contas, o qual já se encontra em pleno restabelecimento. O cartão de confirmação para os candidatos que farão as provas do vestibular 2017 com acesso 2018 e sistema de ingresso seriado, o SIS da Universidade do Estado do Amazonas, o EA, está disponível para consulta. Para obter o cartão de confirmação, o candidato precisa acessar este portal da UEA. www.uea.edu.br nos links vestibular ou SIS. O candidato deve clicar na aba Locais de Prova para obter as informações. As provas do vestibular acontecerão nos próximos dias 22, conhecimentos gerais, e 23, conhecimentos específicos e redação.
com início às 13 horas e fechamento dos portões às 12h50 no horário de Manaus. As provas de acompanhamento 1, 2 e 3 do CIS ocorrerão no dia 24 de outubro, com início às 13 horas e fechamento dos portões às 12h50, hora Manaus. Neste ano, 5.732 vagas estão sendo ofertadas pelo OE por meio de vestibulares CIS, incluindo 274 vagas para indígenas e 368 vagas para pessoas com deficiência. O estado do Amazonas vai sediar o maior evento de controle interno da América Latina. Nestas quarta e quinta-feira, dias 4 e 5 de outubro, acontece o 13º Encontro Nacional de Controle Interno, com o tema Excelência na Governança, a integração dos sistemas de controle interno. O encontro trará para Manaus grandes nomes do controle interno e da transparência pública, como o ministro da Transparência e Controladoria Geral da União, Wagner de Campos Rosário, o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Torquato Jardim. O evento acontecerá no Centro de Convenções do Amazonas, Vasco Vasquez, e será realizado pelo Conselho Nacional de Controle Interno, com apoio do Governo do Estado por meio da Controladoria Geral do Estado, a CGE. 6h12 em Manaus. Os alunos do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro comemoram o Dia Internacional da Música, que aconteceu 1º de outubro, com uma apresentação especial hoje, a partir das 7h, no Centro Estadual de Convivência da Família Madalena Arcital, onde acontece um recital gratuito com o coral infantil e de flauta doce do Liceu. No recital, os alunos do Liceu apresentam cantos que mesclam ritmos da música popular e da música erudita, num trabalho sob a coordenação do professor Graziane Frois. O Ministério Público de São Paulo pediu que as empresas Facebook e Google retirem da internet em 10 dias úteis os endereços que contenham imagens e vídeos que mostram uma criança tocando um homem nu durante a mostra 35 Panorama da Arte Brasileira 2017 do Museu de Arte Moderna de São Paulo. 6h13 em Manaus. Aumenta a presença de idosos no mercado de trabalho e salários são maiores do que a média nacional. Jalila Árabe tem os detalhes. Uma pesquisa do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do mês de agosto mostrou que quanto mais velho for o trabalhador, melhor será o salário. O empregado de 65 anos ou mais recebe, em média, R$1.981, 32,5% a mais do que a média nacional no mercado formal de trabalho, que é de R$1.495. Os idosos ganham mais do que a média em 23 das 27 unidades da federação, segundo dados do CAGED. Os trabalhadores com maiores salários em Rondônia e Roraima estão entre 50 e 64 anos de idade. Apenas Amapá e Rio Grande do Sul estão na contramão, já que empregados entre 40 e 49 anos ganham melhor do que os demais. A presença de pessoas com mais de 65 anos de idade no mercado de trabalho também tem aumentado. Em 2010, essa população representava pouco mais de 361 mil trabalhadores. Em 2015, o número aumentou para quase 575 mil idosos com carteira assinada. Reportagem Jalila Árabe. Polícia. Roberto Pellegrini, uma grande operação está sendo realizada, como você já informou ainda há pouco na abertura desta edição, e neste instante o que está acontecendo? Muito bem, Paulo Guerra, os homens da Polícia Militar já começam a entrar na invasão, Paulo, a invasão que fica ali no Brasil, na entrada do Brasileirinho, no bairro João Paulo. Polícia Militar, o Canil, a Rocan, todo o batalhão especializado da Polícia Militar está nesse momento para fazer essa reintegração de posse de uma grande área que tem aproximadamente 250 barracos. Trata-se de uma invasão nova, é coisa nova, não é nenhuma daqueles bairros que já estão lá, que já são, inclusive, já bairros praticamente consolidados. Dessa não, é uma invasão nova que acontece ali na entrada do Brasileirinho, no bairro João Paulo, e a Polícia Militar, Paulo Guerra, está com seus batalhões especializados agindo no local nesse momento.
Pois bem, Paulo Guerra, então vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial, falando das ocorrências do pronto-socorro 28 de agosto. Uma pessoa deu entrada vítima de arma branca, levou uma facada e deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto. No pronto-socorro João Lúcio, um homem deu entrada vítima de agressão física. Ele apanhou a golpes de teçado. Foi no bairro Jorge Teixeira por volta de 22h30 da noite de ontem. As teçadadas foram dadas apenas assim com a costa do teçado. Ele não deu-lhe pra cortar, não. Ele deu-lhe somente umas lambadas no rapaz aí de aproximadamente 24 anos. O motivo da agressão, nem o agressor falou, nem tampouco o agredido. Ele não quis nem procurar a polícia. Alguma coisa ele fez, eu acho que tem algum interesse, assim, negócio de triângulo amoroso, porque ele não quis nem mesmo dizer o motivo pelo qual estava batendo no rapaz. Ainda no pronto-socorro João Lúcio, uma senhora deu entrada, Paulo Guerra, vítima de queda de moto. Ela caiu da motocicleta por volta de 17h, era tarde de ontem, na Avenida Camapuã. Ela deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, já que ela bateu fortemente a cabeça. Ela ainda passou pelo pronto-socorro Platão Araújo, encaminhada ao pronto-socorro João Lúcio. Falando do pronto-socorro João Lúcio, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. As informações dão conta de que ele apanhou de um motorista de lotação. Esse pessoal que fica aí na Zona Leste, meus amigos que ficam, Jorge Teixeira, João Paulo, vamos, Armando Mendes, entra pro Grande Vitória, bola da Suframa, bora, vai, aquele negócio todo e tal. E ele trabalhando, e a mulher dele o passou para trás. Segundo as informações, o motorista de lotação foi enganado pela própria esposa. Ela estava entregue aos desfrutes nos braços de um belo rapaz na área da Zona Leste da cidade. O motorista descobriu, foi para cima do rapaz e acabou apanhando. O motora acabou pegando, foi enganado e ainda pegou um couro lá na área da Zona Leste da cidade. Você que vê sua amada nos braços de outro, pegue 2 sacolas do DB, bote a roupa dentro e vai embora, que senão você ainda pode acabar apanhando do amado de sua esposa. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a polícia prendeu uma mulher cheirosa, bonita e bandida. Glenda Rodrigues da Cruz, de 22 anos, foi presa em flagrante ontem, já no finalzinho da tarde, após tentar furtar R$2.000 em produtos de um supermercado localizado na Djalma Batista. Quando ela chegou na polícia, ela chegou, foi presa, foi detida lá pelos seguranças, levaram ela para a delegacia e lá foi constatado que ela já havia feito outros 5 furtos, já tinha entrado na delegacia por 5 vezes aí pelo mesmo crime, o crime de furto. É uma mulher realmente, Paulo, uma jovem cheirosa, bonita, segundo alguns carinhosa, porém bandida. Ela foi presa ontem e vai continuar atrás das grades. Uma mulher de 39 anos sofreu queimaduras em 90% do corpo após o marido jogar gasolina no corpo dela durante uma briga lá no município de Parintins. Segundo a informação da delegada especializada Alessandra Trigueiro, o casal teve uma discussão por conta de um sumiço de 2 espingardas e o suspeito teria ateado fogo nela, causando queimaduras de 1º e 2º grau. A vítima foi encontrada ainda em chamas por populares que acionaram o corpo de bombeiros. A mulher se encontra internada em estado grave, aguardando transferência para um hospital em Manaus. O suspeito fugiu do local e está sendo procurado pela polícia. Foi lá no município de Parintins. Ele ficou injuriado, ficou com raiva. Cadê já a mulher, minha espingarda? Cadê minha espingarda, que eu quero a minha espingarda? Como a mulher disse que não sabia, ele ateou fogo. Eu vou tocar fogo à moda nessa mulher, olha já. E ele tá foragido. Quem souber de alguma informação desse incendiário, você que está ouvindo aí em Parintins, denuncie
a polícia esse bandido que queimou a mulher com queimaduras de primeiro e segundo grau. Ela está em estado grave. E mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma dupla foi presa com drogas. O Max Avelino Fernandes, de 31 anos, Jefferson Fernando Alves, de 22 anos, foram presos ontem com 7 quilos de droga em uma residência e um veículo, localizados na rua Belo Horizonte, no bairro da Compensa. Eles foram localizados por policiais da ROCAM após denúncia anônima. Mais uma ação da Secretaria de Segurança. Doutor Carlos Alberto, secretário de Segurança, aí prendendo mais uma dupla através da ROCAM. ROCAM colocando no topo também através de seus policiais aí que estão sempre aí servindo e protegendo o batalhão ROCAM, que tem o comando do Major Paulo Emílio. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, no balneário do Maia, no último domingo, uma verdadeira desgraça aconteceu. Um garoto de apenas 8 anos de idade estava no balneário e sofreu por afogamento. Esse garoto se afogou e estava entre a vida e a morte. Na hora que foi retirado da piscina, lá no balneário do Maia, ele foi levado ao pronto-socorro Delfim Aviz. Lá no Delfim Aviz, ele travava uma verdadeira luta contra a morte. Os profissionais do Delfim Aviz, médicos, enfermeiros, todo mundo trabalhando e muito a fim de salvar a vida do garoto. Mas infelizmente, Paulo Guerra, no começo da noite de ontem, o John Ângelo Meireles Torrealba, de 8 anos, venezuelano, garoto venezuelano, morreu vítima desse afogamento acontecido no último domingo. Ele estava internado entre a vida e a morte e infelizmente esse garotinho que se afogou lá no balneário do Maia acabou morrendo. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 82 exames de corpo de delito. Paulo Guerra também deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto, à noite de ontem. O seu Frank, um homem vítima da cavalice, da má educação de usuários do transporte coletivo lá no Terminal 3. Quando o ônibus chega, aparece urubu na carniça. Muitos caem empurrando senhoras grávidas, crianças e senhores de idade. E ontem a vítima foi o seu Frank, que foi empurrado da porta do ônibus, todo mundo querendo entrar de uma só vez, empurraram o seu Frank. Na hora que ele caiu, veio um outro ônibus e o atropelou e ele está internado no pronto-socorro 28 de agosto. Precisa urgentemente de uma fiscalização nas filas, nos terminais da cidade, no terminal 1, 2, 3, 4 e 5, antes que haja uma tragédia desses, alguns que são usuários, que são os verdadeiros cavalos na hora de entrar no coletivo. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. Aqui no concurso 4.496 saiu para uma aposta. O apostador vai receber 6.707.567 A quadra teve 84 apostas ganhadoras com premiação individual de R$6.762,67. Os números da quina: 30, 37, 42, 63 e 78. Repetindo: 30, 37, 42, 63 e 78. A Loto Fácil saiu para 4 apostas, cada uma recebe R$391.745,70. Os apostadores são de Guaraciaba, do norte, no Ceará. Belo Horizonte, capital, Belém,
e Jaú do Tocantins, no Tocantins. Com 14 acertos foram 1.007 apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma delas, R$683,99. E os números da Loto Fácil nesse concurso 1567 foram estes: 02, 03, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 24, 02, 03, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21 e 24. 6h31. Esportes. Restam 7.000 dos 42.217 ingressos para o último jogo da seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA na Rússia em 2018. O duelo vale pela 18ª e última rodada das eliminatórias. A Ponte Preta se recuperou da sequência negativa dentro do Campeonato Brasileiro e venceu por 1-0 o Flamengo ontem à noite no Moisés Lucarelli. Com o resultado, os campineiros chegaram a 31 pontos e deixaram a zona de rebaixamento. Já os cariocas seguem com 39 na 7ª colocação dentro da zona de classificação para Libertadores. Após um primeiro tempo de muita marcação, o jogo ganhou em emoção na etapa final. A Ponte Preta marcou com Jean Patrick para dar a vitória aos donos da casa, que ainda desperdiçaram um pênalti com Luca. O Flamengo foi pouco criativo e ainda atuou com um homem a mais dos minutos finais após a expulsão de Naldo. Mesmo assim, os cariocas tiveram que amargar mais um mau resultado fora de casa. Últimas notícias. Modelo japonês de polícia comunitária será implantado no Brasil. Quem tem os detalhes é Cíntia Moreira. Policiais de todo o país estão recebendo treinamento para se tornarem multiplicadores da chamada polícia comunitária. Antes das aulas presenciais, os militares passaram por 360 horas de estudo à distância, onde aprenderam sobre gestão e segurança pública, direitos humanos aplicados à atuação policial, mediação de conflitos, policiamento orientado, polícia e mediação comunitária. Tudo isso baseado no sistema Koban, um modelo japonês de polícia comunitária criado e utilizado no Japão há mais de um século. O principal objetivo é que a polícia fique mais perto do cidadão e que a sociedade ajude no desenvolvimento de programas de segurança pública. O analista de políticas sociais do Ministério da Justiça, Luciano Ribeiro, conta que ao todo são 240 policiais de 24 estados e do Distrito Federal, divididos em 6 turmas. Ele dá mais detalhes de como é esta fase presencial do curso com 40 horas aula. Conhece mais a fundo essa teoria, né? E podem ver de que forma uma filosofia que surgiu no Japão é estruturada, executada na prática. Além disso, as teorias apresentadas no computador e em sala de aula também são vividas na rua, conhecendo bases comunitárias. São Paulo foi o primeiro estado do Brasil a adotar o modelo de policiamento comunitário há 19 anos. E agora o intuito é que todas as polícias do Brasil utilizem o modelo, adaptando a realidade local. A capitã da Polícia Militar de São Paulo, Alice Cassola, explica a diferença entre a polícia tradicional e a polícia comunitária. O policiamento tradicional, ele foca no criminoso, no crime. Já o policiamento comunitário, ele atua no ambiente e nas pessoas, criando um vínculo de confiança entre o policial e a comunidade. Sempre que passa pelos policiais comunitários, a dona de casa Leodora Cavalheiros cumprimenta e diz que gosta muito do trabalho deles. É muito bom, eles são muito gentis, atende todo mundo, vai à pracinha, vão, conversa, faz a ronda. O curso internacional de multiplicador de polícia comunitária é realizado pela Senasp, a Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e além de São Paulo, esta etapa ocorre também em Belo Horizonte, em Caxias do Sul e Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Reportagem Cíntia Moreira. 6h39 em Manaus. A maioria dos incêndios florestais no Brasil tem origem na ação humana.
Mesmo com a chegada da primavera e o início das chuvas, é preciso ficarmos alertas com as queimadas. Neste final de semana, o incêndio atingiu cerca de 6 quilômetros de vegetação nativa na zona rural da cidade de Boa Ventura, no sertão da Paraíba. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foi preciso trabalhar aproximadamente mais de 4 horas para que o fogo fosse apagado. Casos como esse são frequentes em todos os estados brasileiros, afinal, eles são atingidos pelo tempo seco em diferentes meses do ano. No Pará, por exemplo, o pior período para ocorrência de incêndios é entre agosto e novembro. Os estados do Centro-Oeste são atingidos entre julho e novembro. Já em Roraima, é no fim e início do ano, de dezembro a março. E no Sudoeste, entre julho e setembro. O fato que preocupa é que a maioria dos incêndios florestais no Brasil tem origem na ação humana, podendo começar de forma proposital ou por descuido. 6h40 em Manaus. O Nobel de Física de 2017 foi para Rainer Weiss, Barry Barish e Kip Thorne por conseguirem provar a existência das ondas gravitacionais observadas pelos cientistas pela primeira vez em 2015. O fenômeno foi previsto pelo físico Albert Einstein há mais de 100 anos em sua teoria geral da relatividade. O cantor americano Tom Petty, de 66 anos, morreu nesta segunda-feira após sofrer um ataque cardíaco no dia anterior, informa o site oficial do cantor. Em nota assinada, o porta-voz da família e empresário do artista, Tony Dimitriades. O representante do músico confirmou que Petty morreu rodeado de amigos, familiares e companheiros de sua famosa banda de Heartbreakers. Os cartórios de registro civil do país poderão emitir documentos de identificação como passaporte e carteira de trabalho, alterar informações em certidões de nascimento, além de permitir que os pais escolham a naturalidade do filho de acordo com o local de nascimento ou com a cidade onde a família reside. As mudanças vieram com a lei número 13.484/17, sancionada na semana passada, que transformou os cartórios de registro civil em ofícios de cidadania. Segundo o presidente da Associação dos Notários e Registradora de São Paulo, Leonardo Munari, com a medida, os órgãos públicos podem aproveitar da capilaridade dos cartórios, além de tornar a emissão de documentos mais acessível à população. Os governos, seja federal, estaduais ou municipais, só tendem a ganhar porque podem economizar com mão de obra, procedimentos internos e utilizar essa capilaridade dos cartórios, disse ele. Entretanto, a oferta desses serviços em cartório não é universal. Vai depender de convênios firmados entre as associações de cartório e os órgãos expedidores de documentos. A emissão de passaporte, por exemplo, depende de convênio com a Polícia Federal. Já a emissão da Carteira Nacional de Habilitação depende de convênio com o Departamento de Trânsito Detran de cada unidade da federação. O presidente da Noreg de São Paulo explicou ainda que os valores para emissão de documento vai depender do convênio firmado com cada órgão, sempre com consciência, mas ressalta que os documentos que são gratuitos, definidos por lei, continuarão assim. O desaparecimento do voo MH370 da Malaysia Airlines, com 239 pessoas a bordo no dia 8 de março de 2014, é quase inconcebível e socialmente inaceitável na aviação moderna, diz o relatório final sobre o caso publicado hoje na Austrália. A informação é da agência F. O documento feito pelo Escritório Australiano de Segurança no Transporte, que lidera a busca juntamente com a China e a Malásia, manifestou profunda tristeza por não ter localizado o avião, nem tampouco as 239 vítimas que estavam a bordo e que continuam desaparecidas. O relatório fornece detalhes da busca pelo MH370 e o trabalho realizado pela Austrália no rastreamento submarino em uma área de 120 mil quilômetros quadrados no Oceano Índico, nas margens ocidentais da Austrália, sem encontrar o avião. 6h43. A região espanhola da Catalunha enfrenta hoje uma greve geral com apoio dos principais sindicatos e organizações pró-independência, em protesto pela atuação policial do último domingo contra o referendo de independência. A convocação tem repercussão elevada em setores como transporte, comércio e agricultura, segundo os sindicatos minoritários que estimulam a mobilização, a que chamam de greve geral. Os sindicatos majoritários como a UGT e a CCO, que têm caráter estatal e se somaram ao protesto, a denominam greve no país. Um total de 24 manifestações fecharam o tráfego em várias vias da Catalunha, provocando retenções em alguns casos de mais de 10 quilômetros, segundo o Serviço Catalão de Transporte. O vice-presidente do Equador, Roger Glass, suspeito de corrupção no caso Odebrecht,
foi levado pela polícia no fim da noite de ontem para uma prisão no norte de Quito. Ele foi detido em Guayaquil. A informação é da agência F. Aos 48 anos, Glass chegou a capitão em um avião da Força Aérea Equatoriana, um voo de apenas 50 minutos de duração, em que esteve acompanhado pelo tio Ricardo Rivera, também suspeito do mesmo crime. Após aterrissar no aeroporto internacional Mariscal Sucre, a cerca de 20 quilômetros de Quito, o comboio de vários veículos com vidros escuros chegou à prisão por volta das 4 horas de hoje, 23 horas, hora local. O presidente Michel Temer receberá mais de 40 deputados nesta terça-feira, conforme a previsão da agenda divulgada pela assessoria do Palácio do Planalto. O presidente abre as portas do Palácio aos parlamentares em meio à expectativa da análise pela Câmara da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra ele por obstrução à justiça e organização criminosa. O presidente Michel Temer receberá mais de 40 deputados nesta terça-feira. O presidente abre as portas do Palácio aos parlamentares em meio à expectativa da análise pela Câmara da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra ele por obstrução da justiça e organização criminosa. O ministro das Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, afirmou nesta segunda-feira que acha que a privatização da Petrobras vai acontecer, mas que o governo atual não pode tocar todas as agendas ao mesmo tempo. Ele falou sobre o assunto no programa Roda Viva, ao ser questionado sobre o motivo pelo qual o governo não privatiza a Petrobras como pretende fazer com a Eletrobras. Eu acho que isso vai acontecer, é um caminho, afirmou o ministro. A nova Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou ao Supremo Tribunal Federal parecer favorável ao pedido de um político para que a Corte considere constitucionais as candidaturas avulsas, ou seja, sem filiação partidária. O parecer foi encaminhado porque o tema está na pauta de julgamento do STF desta quarta-feira. O caso é o advogado Rodrigo Mesorno, candidato a prefeito do Rio de Janeiro, que em 2016 teve registro negado porque não tinha filiação partidária. O presidente Michel Temer disse ontem que vai seguir em frente com a reforma da Previdência ao falar na cerimônia de abertura do Futuricom 2017, evento de telecomunicações e tecnologia da informação e comunicação na capital paulista. O evento reuniu representantes do governo, operadoras e provedores de internet e especialistas. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, esteve no evento e disse que a recuperação econômica do país está sólida, apesar da avaliação de alguns analistas. 6 horas e 46 minutos. O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal deixou a cargo da presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, a decisão sobre a redistribuição do pedido feito ontem pelo senador Aécio Neves, PSDB mineiro, de suspensão de seu afastamento do mandato. Fachin, um dos 5 ministros da segunda turma do STF, foi sorteado o relator do pedido de Aécio, que busca suspender a decisão tomada pela primeira turma na semana passada, quando o senador foi afastado das atividades legislativas e teve determinado o recolhimento domiciliar noturno. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, disse que está mantida para hoje a votação em plenário para decidir se será mantida a decisão do Supremo Tribunal Federal, que ordenou o afastamento do senador Aécio Neves do PSDB do mandato parlamentar. O relator da reforma política na Câmara diz que tentará aprovar o fundo eleitoral na sessão de hoje. A proposta é votar no projeto do Senado que cria o fundo com o compromisso do Planalto de vetar pontos polêmicos. O texto do relator pretende complementar itens a serem retirados. Stephen Paddock, o homem de 64 anos que atirou da janela de um hotel em Las Vegas e matou 59 pessoas, além de ferir pelo menos outras 527 durante um festival de música, era um contador aposentado sem histórico criminal no estado de Nevada, onde vivia atualmente, segundo informações reveladas pela imprensa americana. O irmão de Stephen Paddock, Eric, disse estar completamente atordoado pelo incidente de autoria do irmão. Não conseguimos entender o que aconteceu, disse ele. Ainda de acordo com Eric, o irmão não era um homem violento. Era um cara rico que jogava videopôquer em cruzeiros, descreveu seu irmão, acrescentando que Stephen jogava pôquer apostando $100 por mão e podia comprar o que quisesse. De acordo com o familiar, ele teria ganhado dinheiro investindo em imóveis. Eric afirmou que o atirador não tinha qualquer vínculo político ou religioso. O Estado Islâmico, que reivindicou o ataque, disse que Paddock se converteu ao islamismo meses atrás. No entanto, o FBI não encontrou nenhuma evidência disso. A polícia de Las Vegas revisou no início da noite de ontem um número de armas ligadas ao atirador. Foram encontradas 23 armas na casa dele em Mesquite
e 19 no hotel, um total de 42. As luzes do Empire State Building em Nova York foram apagadas na noite desta segunda-feira com apenas uma luz circular laranja permanecendo acesa em homenagem às vítimas do ataque em Las Vegas. Foram diplomados no início da noite de ontem pelo Tribunal Regional Eleitoral o governador eleito Amazonino Mendes e seu vice Bosco Saraiva. A sessão solene aconteceu no Tribunal de Justiça. Mendes irá ficar no cargo pelo período tampão até o fim de 2018, já que José Melo, eleito em 2014, foi cassado por compra de votos. É a quarta vez que ele ocupará o cargo no estado. Ao discursar, Amazonino saudou a memória de Gilberto Mestrinho e da esposa Tarsila. Ao longo de sua fala, Amazonino ressaltou que é necessário retirar o estado dos caminhos que nos aproximam perigosamente do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, no que diz respeito ao atraso no pagamento dos servidores públicos. Durante a cerimônia de diplomação, o pedetista anunciou o nome de 9 secretários que ficarão à frente das principais pastas do governo. Entre os nomes estão o do deputado estadual Sidney Leite, do PROS, que se licencia da Assembleia para comandar a Casa Civil. A Secretaria Estadual de Saúde, Suzano, terá o comando de Francisco Deodato. Na Secretaria Estadual de Educação, José Augusto de Melo Neto. Na Procuradoria-Geral do Estado, Paulo Carvalho. Na Secretaria de Fazenda, Alfredo Paes. Na Secretaria de Cultura, o comando será de Denilson Novo. A Secretaria de Estado da Juventude, Desporto e Lazer, Janaína Chagas. Secretaria de Comunicação Social ficará no comando de Célio Alves, enquanto a Secretaria de Segurança Pública ficará com o vice-governador Bosco Saraiva, do PSDB. Demilson Chagas do PEN para ocupar a vaga de líder do governo na Assembleia Legislativa. Amazonino Mendes afirmou durante a entrevista que a situação da posse está um pouco esdrúxula, mas que estão aguardando uma posição do Tribunal de Justiça. Ele explica que foi ingressado um mandado de segurança com pedido de liminar para que seja concedido o direito de assumir o comando do governo imediatamente. Há um prejuízo visível, a demora de dar a posse para o novo governo. Há uma pretensão já explícita na mesa da Assembleia em conceder a posse no dia 10, mas nós não nos conformamos com isso. Achamos que não está correto, então ingressamos com ação própria para fazer o reparo deste dano ao governo do estado, finalizou Amazonino. 6h51. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta terça-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Relator da reforma anuncia acordo para votar fundo eleitoral nesta terça-feira. Folha de São Paulo. Las Vegas tem ao menos 59 mortes em maior ataque a tiros dos Estados Unidos. O estado de São Paulo. Faquinha encaminha para Carmen pedido de Aécio para redistribuir mandado. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Preço da gasolina cai e Brasiliense já abastece a 3,59 o litro. Valor econômico. Arthur Vigílio lança pré-candidatura a presidente pelo PSDB. Estado de Minas. Doações para o Instituto Lula saltaram de 4 para 15 milhões em 3 anos. Jornal do Comércio do Recife. Maia diz que não há acordo para votar fundo eleitoral aprovado no Senado. Fortaleza, Diário do Nordeste. Grupo preso em concurso para agente penitenciário planejava fraude em prova do Detran. 0 hora, Porto Alegre. Reitor da UFSC comete suicídio em shopping de Florianópolis. Brasil Econômico. Economistas reduzem a estimativa de inflação pela sexta vez consecutiva. Edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. Sindicatos buscam alternativa à reforma. A crítica. Secretários revelados, o time de Amazonino. Agora. Mulher tem 90% do corpo queimado pelo ex-companheiro. Em tempo. Governador anuncia secretariado. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Reis, Jalila Arabi, Cíntia Moreira e Alberto Peregrini. Operação de rádio Itamar Jardina, Hamilton Cabral e Carlos Luiz. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Quatro horas de